caros, vamos refutar o detetive virtual do Tadeu Schmidt, do Fantástico, que fez zombaria da ministra da Mulher dos Direitos Humanos, Damares Alves. Deixe o seu like se porventura é inscrito no canal, se inscreva. É necessário dizer de antemão que as falas que foram produzidas nesse quadro remetem ao passado, de quando a Damares Alves era ou é pastora. Ela fala inclusive nas igrejas. Essas falas não são de agora, de 2019, ela sendo ministra. Tem que dizer isso. Segundo ponto, são falas muito antigas e que têm o seu fundamento. O que eu vou dizer aqui, eu vou refutar exatamente tudo aquilo que o detetive virtual considerou como mentiroso. E terceiro ponto, a senhora Damares, se ela quiser, ela pode pleitear aí uma indenização moral, né, em face da dona Rede Globo, danos morais, porque a dona Rede Globo fez esse quadro, chamou a Damares de mentirosa, mas não trouxe fundamentos. Ela disse, olha, a Damares é mentirosa por isso e por aquilo, porque aqui diz que é uma coisa, aqui ela diz que é outra, então não bate. Ela não falou isso, ela simplesmente rotulou, Damares é mentirosa, mentira, mentira, mentira. Pelo menos esse é o vídeo que viraliza aí na internet, né, do senhor detetive virtual. Agora vamos lá. No vídeo nós temos as falas da Damares. A primeira, que estamos vivendo uma ditadura gay. É claro que em 2019 nós não estamos vivendo uma ditadura gay, mas quando ela falou, possivelmente lá em 2013, nós estávamos próximo de uma ditadura gay. Por quê? Você deve lembrar do projeto de lei 122, que visava colocar uma mordaça nos pregadores para não falar contra o erro, à luz do evangelho, da prática homossexual. Então, pastores, sacerdotes, padres não poderiam falar. E isso, obviamente, que era contra até mesmo o que está estipulado na Constituição, que garante a liberdade de culto, que garante a liberdade de expressão religiosa e a liberdade de opinião. Se não fossem feitas, e alguns políticos aí evangélicos, entre aspas, a bancada evangélica e tanto outros se manifestar, nós teríamos a aprovação disso no Congresso. Não teve porque houve a manifestação, porque senão a senhora Dilma, né, ou Lula, acho que no caso era Dilma, seria, então, favorável a esse projeto de lei. Condenava pastores a falar isso, inclusive com prisão, com pena até grande, né? Além de multa e pena grande. Então, como que a gente não estava vivendo quase uma espécie de ditadura gay? Não é dos que são homossexuais, mas sim do ativismo, do LGBTQI, quer fazer da orientação sexual causa, diferente de muitos que não querem apenas seus direitos. E isso está certo, à luz da Constituição, tem direito de casar, tem direito de ter filhos e tal, mas não querer impor o seu posicionamento de goela abaixo nos outros que pensam diferente. Como que isso não é ditadura? Diferente do que ocorre agora. Ah, estamos vivendo a ditadura heterossexual? Não, porque à luz da Constituição nós temos aí direitos iguais para todo mundo, né? Na prática se preza por isso. Ah, tem alguns fatos isolados? Tem, mas não é essa a grande verdade, né? Realidade. Vamos a outra fala da Damares. Ela diz, ou passa ali, que no Brasil os professores estariam, de fato, trabalhando com alguns experimentos para masturbar bebês com 7 meses de idade. E ela refere-se, inclusive, a determinadas pessoas pegarem fundamentos que estavam sendo feitos lá na Europa. Ou seja, experimentos da Europa, e cita os holandeses. Inclusive, aí cabe frisar que quando ela fala isto, numa igreja, em 2013 possivelmente, ela coloca um slide onde está lá matéria da Folha de São Paulo, 2004, da senhora, me parece que era vereadora lá de São Paulo, a Marta Suplicy, que estava trabalhando nesse sentido, e tá tudo ali comprovado, a ONG, tudo. Então, uma louca, ela não ia falar coisas sem fundamento, né? Tinha um fundamento ali. A própria reportagem aí do Estadão, na época, procurou, isso foi em 2013 que ela falou, se isso era verdade, e checou que de fato, em parte, era verdade. Ela só errou o nome do país, que na realidade o experimento estava sendo feito na Alemanha e não na Holanda, mas o restante estava tudo ok. Então vamos examinar as coisas, né? Não vamos tirar texto fora de um contexto, que daí vira pretexto. Ou, no caso, uma fala fora do seu contexto.
né? Tem que examinar o vídeo todo. Veja como a mídia é tendenciosa. Terceiro ponto, ela diz que o Congresso teria muitas denúncias de hotéis fazenda onde lá teria sexo de homens com animais, a bestialidade ou a zoofilia. Se for checar se não tem lá, se ela falou porque tem. Se for checar se não tem essas denúncias, não podemos generalizar, mas que existe, existe. Quarto ponto, e ela diz que no Nordeste tem escolas em que docentes, professoras ou professores estariam, para acabar com o preconceito, estimulando que meninas beijassem 3 meninos, dessem um selinho em 3 meninas. E ela comprova também. É mentira, é a loucura dela? Não podemos generalizar, mas tem fatos que acontecem. Como temos fatos aí de pedofilia, né? Inclusive aqui na região nós tivemos uns 2, 3, 4 casos de professores que abusavam de crianças. É mentira isso. Aí o senhor detetive virtual, depois de ter chamado ela 4 vezes de mentirosa, vai dizer que no final ela é verdadeira. Quando ela diz, eles pensam que nós somos loucos, eles pensam que a gente não sabe de nada. De uma maneira irônica, obviamente. Aí você percebe como essa mídia podre é tendenciosa. E não é perseguir a Damares pelo fato de ela ser da oposição, ser do partido de Jair Bolsonaro, mas sim porque ela é evangélica. E a dona Rede Globo sempre tratou os evangélicos de uma maneira bem desqualificante e de zombar mesmo, né? Como se fossem pessoas sem cultura, sem, de fato, sabedoria, sem fundamentos, etc, etc. Eu digo aqui de antemão, né? Ou diga-se passagem, eu não sou evangélico. Não sou evangélico, não sou católico. Se é para me chamar ou colocar um título para mim, seria cristão bíblico. Não cristão protestante ou católico, eu sou cristão bíblico. Sigo Cristo e a Bíblia e pronto. Então tudo que há do evangelho eu falo, porque o que ela falou é do evangelho. Ela estava pregando, realmente é isto, com fundamentos, porque a Bíblia realmente manda nós examinar tudo e reter o bem, ou seja, procurar as coisas e checá-las como o povo de Bereia fazia, o povo bereano, né, que é conhecido aí como um jargão no meio cristão. Os bereanos, quem são os bereanos? Eram aqueles que o apóstolo Paulo pregava e eles iam lá examinar na Taná, no Velho Testamento, que existia na época, se era verdade. Esse Paulo não era um charlatão, não era um mentiroso. Coisa essa aí que o senhor detetive virtual, pelo menos nesse vídeo, não exemplifica ou fala. Aliás, é um detetive virtual mesmo, né? Que não é real, né? É um virtual, no sentido de ser mentiroso. Porque ele deveria, pelo menos, colocar essas posições da própria Damares, o outro lado dela, né? O Globo que já está perseguindo ela não é de agora, é há muito tempo, né? Pelo fato dela ser evangélica, pelo fato dela representar algo retrógrado e que vai acabar, entre aspas, né? Com os gays. Na realidade é acabar, assim como o governo, com o movimento LGBTQI. Inclusive tem muitos gays, bissexuais, etc., que votaram no Bolsonaro, que não querem esse grupo aí mesmo. É só você procurar vídeos aí do Nando Moura que tem eles sendo entrevistados e falando, inclusive, na posse do Bolsonaro. Eu não estou aqui para defender Bolsonaro, PSL, nada. Eu estou para defender o Evangelho. O Evangelho. As falas da Damares dentro de um contexto bíblico e até com fundamento. É isso que eu estou defendendo. Eu não estou defendendo a pessoa da Damares. Se ela um dia cometer alguma coisa assim ilícita, eu vou aqui, então, refutar ou falar. A minha questão é o evangelho, diferente de muitos aí que vão por ideologia, até são contra o evangelho, né? Vão para ideologia de direita, de esquerda e acabam sendo contra o evangelho. Por exemplo, aqui estão criticando a Damares nesse sentido, não checam as falas e diz ser cristão, mas não vê que ela tem um pouco de razão, né? É preocupante isso aí, né? É lamentável, né? Cegueira espiritual por conta de questões políticas, ok? Deixe seu comentário, like, o dislike aí e seja bereano, examine bem as coisas para não estar falando besteiras, né? Porque se o detetive virtual aí no caso do Fantástico fosse um detetive, de fato ele traria à baila todas as falas e diria que pelo menos a questão ali da masturbação, né, que ela se equivocou, não é mentira, só se equivocou, tem evidências e tal. É para pensar. E até a próxima. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, por não inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.